Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes do IPO de Lisboa, Porto e Coimbra, Sr. Diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, são naturalmente muito bem-vindos a esta Comissão, mas são especialmente bem-vindos a esta Comissão, sobretudo porque é uma oportunidade para contribuírem para o esclarecimento num conjunto de situações que têm vindo já há algum tempo a ser referidas por alguns partidos com assento parlamentar e que depois, naturalmente, têm uma repercussão através da comunicação social na população. Eu diria que, basicamente, as questões que têm que ser devidamente esclarecidas são aquelas que o PCP fez o favor de explicar e de colocar neste momento. E eu penso, sobretudo, que, pelo menos era essa a expectativa do PSD relativamente à intervenção dos senhores Presidentes dos IPOs, Sr. Diretor Nacional, é que possam ter um contributo perfeitamente esclarecedor e transparente sobre a situação que se vive nos IPOs e, naturalmente, na ótica dos doentes, dos pacientes e da acessibilidade que os doentes e os pacientes têm tido aos cuidados e aos serviços. Eu, para tentar contribuir para esse esclarecimento transparente, gostaria de fazer aqui uma pequena resenha histórica sobre aquilo que é a utilização dos chamados medicamentos inovadores, que é um dos aspectos que tem vindo a ser referido como havendo uma falta de equidade e uma discriminação negativa de algumas pessoas. Um diploma que surge a regular a utilização dos medicamentos inovadores surge em 2006, portanto, da responsabilidade de um governo anterior e que não é da mesma tendência, da mesma cor partidária dos dois partidos que estão atualmente no governo, e este diploma de 2006, o Decreto-Lei 195 de 2006, veio tornar obrigatória a avaliação prévia dos medicamentos de utilização restrita hospitalar antes da sua aquisição. Portanto, estabeleceu esta regra geral. Antes de começar a utilizar esses medicamentos, havia uma necessidade, uma obrigatoriedade de fazer uma avaliação prévia desses medicamentos. E a avaliação tinha por objetivo definir o valor terapêutico acrescido destes medicamentos, o que me parece que faz todo sentido, sobretudo se suspeitarmos ou se tivermos em atenção fenómenos naturais de atividades comerciais e de pressões por parte da indústria para introduzir determinados medicamentos e que o Estado, naturalmente, que deverá contribuir para a introdução desses medicamentos na medida em que para os doentes e para os pacientes o valor terapêutico acrescido esteja comprovado e seja efetivamente verdadeiro. Depois, em 2010, surge um novo diploma, que é o Decreto-Lei 48A, que sobre este regime de avaliação prévia vem introduzir uma exceção. Portanto, devíamos introduzir uma exceção ao regime geral, em que é necessária uma avaliação prévia, é introduzida uma exceção. E a exceção é para que, em casos devidamente fundamentados, casos excepcionais, em que sejam cumpridos requisitos cumulativos, como sejam as situações clinicamente fundamentadas pelo hospital, nomeadamente a ausência de alternativa terapêutica, o risco imediato de vida do doente ou dele sofrer complicações graves, então, nesses casos, o Infarmed pode autorizar o acesso do doente ao medicamento em causa. Portanto, uma exceção à regra que já estava estabelecida. E aquilo que aconteceu ao longo deste tempo é que, de facto, o Infarmed, aquilo que fez foi passar a deferir positivamente todos os pedidos de autorização excepcional, de utilização excepcional, dos medicamentos sobre avaliação farmacológica, desde que os mesmos estivessem de acordo com a indicação aprovada na AM do medicamento, e isto independentemente de preencherem os outros requisitos da norma excepcional, que seriam, de facto, o risco imediato de vida ou o risco do doente sofrer complicações graves, porque esse critério passou a ser aferido e a residir, de facto, nos hospitais. Acresce a estes factos que, durante este período que nós estamos a falar, e isto a propósito das atividades comerciais e das necessidades sempre emergentes e urgentes de um medicamento inovador que resolverá todos os males e todos os pecados, assim fosse, de facto, mas a verdade é que neste período o preço, inclusive, não está regulado. Portanto,
digamos que é um período muito apetecível para as atividades comerciais. E agora surge de facto este despacho de 2013, que é o despacho que tem sido apelidado por alguns setores políticos como o mal de todos os pecados, este despacho 13.867/2013, este sim, já da responsabilidade deste Governo, que aquilo que vem fazer é estabelecer um regime, um programa de monitorização deste tipo de utilização e uma regulação do preço a que estes medicamentos devem ser adquiridos. Portanto, é um programa que ainda nem sequer entrou em funcionamento pleno, que é uma coisa extraordinária. O programa que o Governo estatui com este despacho não está ainda sequer em funcionamento pleno, mas vá lá, todos os males já lhe são aplicados e já é acusado. Conclua, Sr. Deputado, Vou fazer, Sra. Presidente. Muito obrigado. Todos os males e todos os impactos negativos já lhe são aplicados. E, de facto, um dos pretextos, um dos casos que vêm sendo referidos, é o facto de ter que haver uma avaliação como se as pessoas agora, nos hospitais onde estão referenciados, onde estão a ser tratados, tivessem que ir aos IPOs, aos centros de avaliação. Eu julgo que daqui resulta um benefício, até porque a avaliação, consegue-se ter aqui duas avaliações clínicas. Quando se diz, como sempre, que se vai ao médico e que o médico diagnostica um problema nas pessoas. E há pessoas que, por precaução, por certeza, por segurança, pedem uma segunda avaliação e vão ao segundo médico. Mas neste caso, acham que é muito mau, que isto tudo pode acontecer e pode resultar muito mal. Sr. Deputado, tem que terminar o seu raciocínio, que já ultrapassou muito o seu tempo e tem segunda ronda. Faz favor. Tem toda a razão. Eu gostava, sobretudo, que ficasse claro que os pacientes vão continuar a ser tratados nos hospitais de origem e que, sobretudo, aquilo que visa salvaguardar este mecanismo são essas mesmas situações excepcionais em que o Estado investe fundos avultados, mas que é preciso retirar um benefício terapêutico para os doentes, porque senão não vale mesmo a pena. Muito obrigado. Obrigada, Desculpa, Sr. Presidente, pela demora. Muito bem.